podcast do CRPRJ. Olá, a gente está aqui para um novo Encontro Psi. Hoje a gente vai estar falando de psicologia e interseccionalidade, apontamentos éticos, políticos e epistemológicos. Meu nome é Jorge Peixoto, eu sou um homem negro de pele clara, estou com uma boina cinza, um óculos dourado, uma camisa salmão, o crachá do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e estou aqui do lado da nossa presidente, a Viviane. Olá, eu sou Viviane Martins, presidenta atual do Conselho de Psicologia do Rio de Janeiro e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados com luzes, estou usando um óculos e uso um batom vermelho, um brinco dourado, com um blazezinho branco, uma blusa preta, um colar de pedras coloridas, um crachá do CRP. E o meu sinal de Libras é esse. E tem o fundo do Encontro Psi aqui no painel com a gente. Então, hoje a gente está com dois convidados especialíssimos, né? Que é o Davidson, que vai se apresentar, e o Flávio, que é o nosso conselheiro. Então, a gente tem uma pessoa da casa, né? E uma pessoa de outro estado aqui, do CFP também, que veio nos prestigiar. A gente tem muita honra com isso. Que vão aqui se apresentar também, se autodescrever. Vamos lá? Olá, eu sou o Davidson Miranda, sou um homem negro, de pele clara, tenho um cabelo cortado em uma máquina baixa, tenho uma barba preta e volumosa e crespa, uso tatuagem nos 2 braços e 2 mãos, estou com uma camisa branca de caça, uma calça estampada e estou muito feliz de estar aqui, já estou me sentindo em casa. Bem-vindo. Olá, boa tarde a todas e todas, sou Flávio, sou um homem cis, gay, tenho 47 anos, sou um homem negro de pele clara, estou vestindo uma blusa salmão, utilizando o crachá do CRP, um óculos escuro e meu nome em Libras, né? Meu sinal em Libras é esse, né? Em alusão, né, ao óculos, né, que eu estou sempre usando e que se eu tirar, né, eu fico meio perdido. Então, acho que a gente pode começar um pouquinho o nosso bate-papo com o Davidson, né? Falar da psicologia e interseccionalidade, né? Esse conceito que a gente tem trazido à discussão e tem sido muito caro para a gente na psicologia, essa discussão, né? Nos últimos tempos, o quanto isso tem sido importante na relação da psicologia com a sociedade. E principalmente eu destaco que eu venho de políticas públicas, né? Como é que isso se dá até nessa construção das próprias políticas públicas, né? Para a população em geral. Eu acho que você podia falar um pouquinho para a gente aí. Muito bom. Assim, a discussão de psicologia e interseccionalidades é muito forte, muito preciosa para convocar a psicologia ao que tem se proposto enquanto compromisso social e ético, né, que está, né, nas nossas bases, que está no nosso código de ética, né? Então, a gente convocar uma discussão articulada, né, entre psicologia e interseccionalidades nos deixa alinhado com o que a gente, né, se propõe enquanto compromisso, né? Essa é uma discussão que chega para a psicologia pela resistência, né? Não chega pelo consenso, chega pela resistência dos movimentos sociais, chega pela resistência de psicólogos pertencentes a grupos sociais minoritários que estavam olhando para a psicologia, né, que estava sendo produzida nos espaços e não estavam se reconhecendo, né? Então, a gente tem um senso da psicologia em que, né, de 21 autorias da psicologia, 20 pessoas são pessoas brancas, né? Então, de 21 autoras de base da psicologia, lá no censo, são 19 pessoas de fora do Brasil, né? Então, a gente olha para o que constrói a base em uma cara da psicologia hegemônica, uma cara europeia, norte-americana, branca, cis hétera, né, masculina. Então, quando a gente se depara com essas bases e olha para a nossa realidade brasileira, tem uma distância, né? Então, tantos movimentos sociais tensionando a psicologia, né, assim, a militância tensionando a psicologia, como psicólogas, né, pertencentes aos grupos de trabalho, né, a militância articulada com essas psicólogas, o conceito de interseccionalidade começa a ser um dado para a gente começar a discutir, quebrando, inclusive, né, uma certa noção de subjetividade meio
como se fosse uma substância, né, que está ali pura, interna, e não atravessada pelas relações sociais, não atravessada pelas relações de opressão. Então, esse conceito convoca esse outro modo que tanto está no saber, mas também como convoca um outro tipo de fazer. E aí atravessa as políticas públicas, né? Então, como pensar políticas públicas que são voltadas para o povo, com uma psicologia que não articula noções que atravessam o povo, né? Então, como é que a gente vai produzir uma política pública sem o que é fundamental para o público, né? Então, como é que a gente produz políticas públicas para mulheres sem entender quais são as questões que atravessam as mulheres? E assim vai para pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+. Então, ter esse conceito, ter esse... né, tem uma autora baiana muito boa, referência na interseccionalidade, chamada Carla Cotirene, que ela fala da interseccionalidade como uma sensibilidade analítica para analisar processos. Então, termos essa sensibilidade analítica para analisar processos na psicologia é fundamental para construir políticas públicas que realmente sejam ancoradas com as pessoas que a gente está se propondo a cuidar, com pessoas que a gente está se propondo, né, a recuperar a dignidade, né, a afirmar os direitos humanos. Então, penso que nesse primeiro tópico é um ponto fundamental para a gente conversar aqui. Assim, tanto para Davidson como Flávio também pode contribuir. Nem todo mundo está familiarizado com esse conceito. Assim, se a gente pudesse dar de uma forma mais simples, como é que a gente diria, um conceito complexo, né? Mas como a gente diria de forma simples, o que é a interseccionalidade? Eu proporia a gente dar um passo antes para a gente pensar algo que a gente pouco discute, né? Assim, nós profissionais da psicologia, ao nos formarmos, vamos trabalhar, né, essa maior quantidade nas políticas públicas. E desde a graduação, assim, né, já existe um hiato aí no que concerne ao não falar sobre políticas públicas, ao não falar qual o possível da psicologia, né, no âmbito da assistência, no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito da segurança pública, da alimentar, e tantas outras políticas. E aí isso já eu fico pensando que já é uma discussão importante para a gente localizar, né? Inclusive essa dimensão ético-pedagógica da psicologia, né, que vai direcionar o nosso fazer, rompendo com essa perspectiva que ainda está muito centrada no indivíduo, rompendo na perspectiva que ainda está muito centrado no sofrimento que se materializa no indivíduo e que se descola de uma discussão macro, de uma discussão social, que é essa que vai nos convocar a pensar, né, a interseccionalidade enquanto, né, fundamental para a gente criar, né, uma escuta sensível. Tenho falado muito sobre como a gente cria, né, uma escuta sensível para estar diante do outro, olhando para esse sofrimento a partir, né, de uma perspectiva social, sociohistórica, para a partir daí a gente conseguir interpelar junto com essa pessoa em sofrimento as bases da produção do seu sofrimento, né, passando aí, né, pelas diferenças de raça, pelas diferenças de gênero, por tantas outras diferenças que vão escalonando, inclusive, nossa própria humanidade, nosso próprio acesso às políticas, a nossa própria dignidade humana. Então, assim, esse passo atrás, né, vai agora, né, à frente, dialogando com essa necessidade de a gente pensar, né, interseccionalmente, para a gente localizar, de fato, quem é essa pessoa que está diante da gente no manejo, né, na nossa prática de cuidado, na nossa prática profissional. E isso requer que a gente, né, rompa com essa ideia de ser humano universal e localize, né, essa pessoa, né? É um homem, é uma mulher, é um homem branco, é um homem preto, é um homem indígena, é um homem quilombola, é uma mulher quilombola, é uma menina, né? É uma mulher idosa, assim, né? É uma pessoa cis, uma pessoa hétero. Quais são, né, as dimensões que se atravessam e que vão constituir esse corpo novamente, né? Acho que é interessante a gente pensar que se a gente não olhar, né, para a pessoa que a gente está atendendo a partir de uma perspectiva intersetorial também, né? Mas pensando interseccionalmente, a gente vai deixar, né, de concebê-la e aí construir ações que vão ser, né, exitosas para o manejo desse sofrimento, que se materializa no seu corpo, mas, né, é anterior a ele. E aí a gente incide, a gente maneja o sofrimento que se dá no indivíduo, mas isso, né, necessariamente, penso eu, né, e entendo e apoio, que isso extrapola, né, os nossos consultórios
para a gente afirmar a importância da discussão das políticas públicas, para a gente afirmar a importância do acesso das pessoas, né, às políticas públicas. E como a gente faz isso? É na luta, né? É falando sobre o movimento social, é falando sobre a importância do controle social, desde a graduação, né, até a categoria como um todo, mas também voltando para as nossas bases, para que a população ela se reencontre com algo que eu fico pensando que está sendo perdido, né? Assim, as nossas conferências elas estão esvaziadas. E se o principal espaço de controle, né, social é a conferência, tem algo aí que a gente precisa pensar com carinho, que é claro, né, que está dentro de uma lógica, né, de expropriação do pensamento, né, das pessoas e de alienação, né? Quanto mais alienada estiver a população, menos acesso aos direitos e aí vai se alinhar, né, com as expectativas que se colocam, e aí cadê a nossa possibilidade de vida, nossa perspectiva de vida vai se perdendo. Fiquei pensando muito a partir, inclusive, do que você coloca, né, assim, pensando a própria humanidade, a dignidade humana, né, assim, o direito aos direitos humanos, né, e que direitos humanos e que direito e que humanos, né, eu fico sempre pensando. Eu gosto de pensar, né, a definição, né, desse conceito a partir de duas histórias, assim. Uma primeira está com a Sojourner Truth, né, uma mulher negra escravizada nos Estados Unidos, em que ela, eu não vou, né, não vou parafraseá-la, mas o discurso dela é muito famoso, né, ficou muito famoso no Brasil também, em que ela diz assim, olha, dizem que você para uma mulher passar, né, dizem que você estende a mão, dizem que você... E ela vai citando uma série de coisas que dizem que é para ser feito com uma mulher, né? Só que ela vai lá e pergunta assim, então eu não sou uma mulher? Por que não está acontecendo isso comigo? Né? Então, ela convoca uma análise de, olha, então eu sou uma mulher, mas por ser negra eu não estou tendo acesso a isso. Né? E um segundo episódio é, inclusive, de uma das formuladoras desse conceito, que é uma pensadora feminista do feminismo negro chamada Kimberlé Crenshaw, né? Então, Kimberlé Crenshaw estava ali, estava se preparando para fazer uma palestra com um companheiro, e ela vai lá e faz um acordo. Olha, a gente não vai aturar qualquer ato de discriminação racial. Vamos juntos, e se acontecer com você, você fala... Eu falo que eu não participo mais porque aconteceu com você, e se acontecer comigo, você fala que não participa mais porque aconteceu comigo. Então, fechamos o acordo. Ao chegar lá, né, o anfitrião fala assim, olha, o senhor vem por aqui e a Kimberlé Crenshaw vem por cá. Eu não estou entendendo, assim, por que a gente tem que ir separado? Aí ele fala assim, olha, a gente fez um acordo e eu não vou tolerar que a gente passe por uma opressão racial. E aí o anfitrião diz assim, não, mas ela não pode vir por aqui porque ela é negra, não. Ela não pode vir por aqui porque ela é mulher. Aí Kimberlé Crenshaw fala assim, ah, entendi. Então, além de negra, eu sou mulher. Então, a interseccionalidade soa com essa sensibilidade analítica para captar singularidades de opressões e modos de resistência, porque a gente tem que ter um cuidado para não tornar o conceito da interseccionalidade um conceito voltado só para as opressões. Né? Também tem modos de vida e resistência sendo produzidos pelas pessoas, mas uma sensibilidade analítica para captar interseções entre essas categorias que se atravessam. Né? Para a gente fugir, além do universal, para a gente fugir de uma discussão essencializada. Né? Então, a mulher, mas qual mulher? A gente está falando de qual mulher? Existem mulheridades, né, plurais, e que nessas pluralidades elas precisam de escutas diferenciadas, a gente precisa ter uma singularização dessas análises. Então, sobre o negro, mas quais negritudes? Né? Temos uma grande amplitude de experiências, e a interseccionalidade enquanto uma sensibilidade analítica para captar essas interseções permite captar essas singularidades. Assim. Então é diferente falar sobre o sofrimento do homem cis para o homem trans. É diferente falar do sofrimento do homem cis negro para o homem trans negro. Então, ao articular essas interseções, a gente tendo uma escuta mais, né, muito mais apurada e singularizada desses processos de opressão, que são diferenciais, né, são diferentes, mas também processos de resistência. Então, como é que a gente vai intensificar, afirmar, colaborar com as resistências se a gente não compreende, né, quais são os modos de vida específicos? Por exemplo, a gente está vivendo no abril indígena, né? Em Brasília está tendo o ATL. A gente tem uma profusão de etnias com grandes diferenças e que, às vezes, o único momento que se tem para se articular é o ATL. Então,
povos indígenas que são do Mato Grosso conversando com povos indígenas do Rio Grande do Sul. Só a sigla até. É isso que eu ia pedir a você. Acampamento Terra Livre. Isso. Obrigado. O Acampamento Terra Livre une pessoas indígenas de todo o Brasil para discutir direito à terra, né, os problemas envolvendo os projetos de ataque, né, do marco temporal, né? Então, uma série de pautas próprias dos nossos povos originários. E aí, qual o risco que a gente tem na psicologia? Há um olhar essencializado e pensar povo indígena, pessoas indígenas num bloco essencializado, assim, né? E não captar que tem mulheridades indígenas, que tem pessoas LGBT, que é mais indígenas, acessando as políticas públicas, ou tendo dificuldade do acesso às políticas públicas. Então, assim, a interseccionalidade instrumentaliza uma escuta, né, análise do ponto de vista teórico, epistemológico, e também ações políticas mais singularizadas, mais especificadas e contextualizadas no campo da psicologia, né? Então, em que ela pode ser útil para a gente também. Porque a gente vê muito isso, né? A gente discute muito isso voltado dentro das políticas públicas que já existem, né? E com a ideia de a gente produzir as próximas e as novas, já, né, podendo fazer essa discussão muito mais ampliada. E como é que a gente pode fazer também para os profissionais que já estão atuando na política pública, como a gente consegue, de alguma forma, levar essa discussão, porque eu tenho experiência desse lugar, e você vê muito incipiente se fazendo essa discussão, ou se olhando para esse sujeito dessa perspectiva. E aí, depois de todo um trabalho feito e esse sujeito não volta para esse serviço, você só fala assim, ele não aderiu ao serviço. Né? Então, acho que a gente podia até falar um pouco disso, né? Como impacta isso, de fato, no resultado do trabalho dentro dessa política pública. E não só numa política pública, muitas vezes quando chega também no consultório, né? Esse sujeito vem e você tira tudo isso dele e traz ele como se fosse a única responsável pelo tudo que está passando por ele. E aí, que momento também isso também acaba não acontecendo, de não aderiu, né? Fugiu, né? Talvez a gente falar um pouquinho nesse lugar. Eu fico pensando que essa não aderência, que a gente nomeia como não aderência, né? Ela passa muito pela nossa dificuldade ou impossibilidade de conseguir entender, perceber, nomear a partir da existência ou inexistência dessa escuta sensível, que consiga localizar a pessoa que está sofrendo, né? Muitas das vezes somos nós, né, diante da pessoa em sofrimento, que vamos conseguir nomear esse sofrimento. E aí, se isso passa batido para a gente, enquanto profissional que está ali cuidando, a gente vai, além de deixar passar batido, né, para quem está sendo cuidado, reproduzindo violências e inscrevendo cada vez mais essa violência no âmbito do indivíduo, né, no âmbito da sua vivência individual, quando na realidade a gente deveria fazer um processo anterior, um processo diferente, um processo que vai olhar como isso de fato se materializa nesse corpo, nessa corpa, mas entendendo quais são, né, os mecanismos sociais e estruturais que estão produzindo esse sofrimento. Se a gente não fizer isso, a gente vai, né, cair nessa perspectiva colonialista, né, inclusive, né, de escravizar o corpo do outro, né, de categorizar o corpo do outro e localizar nele, inclusive, tudo aquilo que não funcionou. Ele não aderiu. E aí, se não ele aderiu, é problema dele. E aí, assim, qual é o nosso problema? Culpabilização, né? Uma culpabilização do outro, né? Ou dessa outra pessoa. E aí tem algo que eu fico sempre pensando, o que quer e o que pode a psicologia. E como nós podemos? A gente precisa pensar nisso. E isso passa tanto pelo nosso processo de formação, como com a construção de estratégias para que a gente, né? E aí não é só estratégias, né? É uma perspectiva de conscientização, de construção de outro modo de aprender a estar na psicologia que sustente a necessidade de constante revisitação das suas práticas. Entendendo que as nossas práticas, elas necessariamente vão se transformar de acordo com as transformações que vão se dando na sociedade. Não tem como a gente fazer qualquer debate no cenário da psicologia hoje se a gente pensar misoginia, se a gente pensar feminicídio. Todos os dias são 3, 4, às vezes mais casos, né, que eclodem, que vêm aí a público. E isso considerando os casos contabilizados, quantificados, né? E assim, e todos os outros que não. E todos os passos e caminhos, né, que a gente vai dando, né, pensando nos amoladores de faca, né, assim, e quantas facas elas são, né, têm tirado vidas de mulheres e que não chegam
né, que não são notificados. Essa é uma discussão para a gente pensar o feminicídio, mas também para a gente pensar as masculinidades, né? Pensar a masculinidade tóxica, essa masculinidade, né, que vai outorgando ao homem, né, o entendimento de que ele pode, né, ter para si o corpo da outra, né, o corpo dessa pessoa que ele diz que ama, mas que amor é esse, né, assim, que aprisiona, que se apropria e que tira a própria vida. Acho que são questões, inclusive, para a gente pensar, né, e aí isso vai, né, demandar que a gente, inclusive, revisite nossos autores e as nossas autoras. Revisite eles, assim, né? E elas de uma maneira, mais do que revisitá-las, assim, como é que a gente traz para o debate autoras que a gente vem invisibilizando, né? Neuza Santos, né? A própria Virginia Bicudo e tantas outras, né? Isildinha, e assim, né? A gente acaba falando em alguns contextos, mas a gente não discute especificamente no campo da nossa formação. E aí a gente, né, acaba reproduzindo uma lógica colonialista que não vai, né, conseguir possibilitar, né, quem está estudando, está se graduando, né, ao próprio profissional da psicologia, a possibilidade de interpelar o mundo, considerando essas múltiplas violências, né, que vão ali se atravessando, comprometendo, né, Até porque o categorizando reducionismo está institucionalizado, né? Sim, é muito direto. mais fácil você reduzir as pessoas a, como o Vivi colocou, né, aquilo ali, tirar tudo que atravessa elas e reduzir ao biológico, ao médico, né? E acho isso que vocês colocam muito importante também para a gente pensar. É um conceito prático. Sim. Também. É complexo, sem dúvida, mas é prático no nosso dia a dia, sim, né? E a gente não consegue se ver uma boa atuação com a psicologia sem pensar em todas essas dimensões, você ia dizer? Sim, assim, a pergunta que Viviane traz, ela é muito rica, porque assim, eu tenho ficado preocupado com a forma como uma parte da categoria tem tentado fazer um retorno para essas discussões essencializadas, né? Um retorno para essas discussões individualizadas. E a gente, né, nós somos, né, estamos compondo o sistema conselhos e a gente vê, às vezes, com muita preocupação, alguns comentários quando qualquer pauta social, ou qualquer pauta voltada aos marcadores sociais da diferença aparece nas nossas redes sociais e colegas de profissão vão falando de, mas por que discutir racismo? Né? Temos que falar da saúde mental de todo mundo e não falar de saúde mental da população LGBTQIA+. Então, como a nossa, né, profissão, que tem um potencial muito, né, muito ancorado num compromisso ético-político, tem às vezes alguns deslizes para uma discussão às vezes quase conservadora, higienista, né? Como se a subjetividade ancorasse numa lógica, né, da subjetividade substância, assim, não? Então a gente não estuda a pessoa, a gente estuda pensamento, a gente estuda comportamento, a gente estuda inconsciente. Mas inconsciente de quem, comportamento onde, com quem, como. É isso que confere à nossa prática profissional uma concretude, assim, né? Então, a gente está fazendo psicologia no Brasil. Então, como as nossas autorias, como as nossas psicologias se articulam com o Brasil que a gente vive e tem compromisso de construir, né? A gente, ao estar na psicologia, a gente assumiu um compromisso de construção de uma psicologia ancorada com um compromisso social e político. Então, estamos no Brasil, né? Como é que a gente vai estar no Brasil e a gente não vai pensar, enquanto categoria de análise na psicologia, elementos de opressão que são produzidos cotidianamente, né? Como é que a nossa escuta não vai perceber que o sofrimento às vezes é motivado por relações de racismo, de machismo, de LGBTQIA+fobia, né? Como é que isso vai faltar à nossa escuta? Então a gente tem um risco do que eu chamo de uma escuta funil, né? Uma escuta que capta a experiência humana e vai afunilando para cada vez mais íntimo, ali, cada vez mais pequenininho, aí vira, pronto, agora sim é interesse de uma psicologia cada vez mais individualizada, intrapsíquica, né, e que se perde dessas relações, né? Então, essa discussão que a gente está construindo aqui também tem um potencial de ampliação, né, do que é o nosso escopo de análise, né, do que é o nosso escopo de intervenção, né? O escopo de análise, a gente vai discutir aqui formação. Que formação a gente está tendo na psicologia? Né? Então, vamos analisar como a formação está se articulando ou não com a nossa realidade. Né? Eu faço perguntas para algumas pessoas como é que foi a formação delas voltadas a discussões sobre SUS, SUAS,
povos indígenas, pessoas negras, pessoas LGBT, as pessoas nunca ouviram falar. Dificilmente, verdade. E aí a gente tem na psicologia esse distanciamento de uma formação com a realidade que a gente vive, né? Aí qual que é a ideia? Uma importação acrítica de saberes, né, de outras realidades, de outras épocas, como se esses saberes eles pudessem ser só replicados, né, ipsis literis, sem nenhuma modificação na realidade que a gente vive, né? Só que isso não tem funcionado. Então tem aquele lema, né, da psicóloga que repete para a psicóloga que reflete, urge a necessidade da gente pensar, da gente repensar, da gente despensar e da gente dispensar saberes. Porque existem saberes que não estão se conectando com a nossa realidade. A gente já teve na história da psicologia absurdos como, por exemplo, o diagnóstico de drapetomania, né? Teve uma época que a psiquiatria tentou sustentar a existência de um diagnóstico, de uma psicopatologia da pessoa negra que tinha uma loucura e dava uma vontade de fugir da escravidão. Então isso era uma doença, né? A história da psicologia já teve absurdos voltados à ideia de cura gay. Então, como é que a gente não vai, articulado com a nossa realidade, com o nosso compromisso, dispensar esses conceitos, né? Então, dispensar uma psicologia que pisa de salto alto no chão e não se conecta com sua realidade. Então, isso que a gente está conversando para ampliar, né? E ao mesmo tempo aproximar pessoas para que elas não tenham portas fechadas na cara, mesmo em espaços que se digam públicos, é essa sensibilidade de reconhecer suas realidades, reconhecer seu contexto, como vivem, né? E isso ser categoria de análise para a gente enquanto análise, enquanto intervenção. E essa discussão, né, dentro até de um território, né, do próprio território, né? Como é que a gente faz isso? De um país, do Brasil, né, que a sua sociedade foi forjada dentro de um cenário de pessoas escravizadas ao longo dos séculos, né? 400 anos já? É isso que a gente conta, né? Porque como é hoje ainda, né? Como é que estão os guetos hoje, né? Onde, né, as populações ainda são empurradas para a margem de alguma coisa. E, de repente, você traz políticas públicas, né, para dar conta de algumas situações, mas ainda deslumbrada por alguns lugares, né, como se fosse caridade, né, como se fosse assistencialismo, e tira esse sujeito desse lugar de direito, né, e aí volta para esse lugar que a gente está aqui conversando, colocando a ele a culpa. E aí vamos ter várias correntes da discussão até de que democracia a gente está falando, né? De que lugar democrático, né? Para quem é essa democracia? Que atravessa isso tudo na nossa discussão, né? E a psicologia não pode estar a parte disso. A psicologia, como você trouxe, né? Não pode estar ali nos livros dos séculos passados, né? Que vem de uma psicologia europeia, de um lugar totalmente diferente do nosso, inclusive. Sim. De tudo, até do clima, de tudo. Sim. Que isso interfere nas nossas relações, né? E eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais provocar e tentar, né, fazer essa discussão. Principalmente na academia, mas eu acho que também o sistema conselho, acho que ele vem trazendo um pouco isso, né? De aprofundar e trazer mais materiais para a gente poder fazer essas reflexões. A gente teve, agora dia 6 de abril, comemorou-se 25 anos da reforma psiquiátrica pela Lei Paulo Salgado, né? E a gente sabe que muita coisa avançou, sim, é verdade, mas ainda existe muita lógica manicomial, né? Eu acho que, até fazendo um link um pouco com a Vivi que estava falando, né? O fato de ter uma lei, o fato de ter sido promulgada alguma lei, não tira a lógica de funcionar. A produção de subjetividade está ativa. Sim. Né? Então, acho que isso também é matéria para nós na ética, no consultório, né? No dia a dia, na política pública, porque é isso, não dá, porque a gente não faz a mudança pela lei. É claro que a lei é importante, tem seu valor, mas a produção de subjetividade ainda é manicomial em muitos lugares. Né? As pessoas veem o sujeito com sofrimento psíquico sem direitos ainda, sem sem né? E isso é bem complexo. Estamos completando 25 anos, né? Bodas de prata da lei da reforma psiquiátrica, né? Assim, e aí, isso é interessante a gente pensar.
porque a própria sustentação da lei, ela se dá por conta da mobilização, né, das denúncias, da mobilização, e como que, apesar, né, desses 25 anos, né, dos efeitos, né, da própria lei, dessa perspectiva antimanicomial, cara, assim, é uma luta que ela se reatualiza diariamente, porque, assim, a lógica manicomial, ela tá aí, né, assim, categorizar, controlar e excluir. A gente tem feito isso. Se a gente olhar para a população em situação de rua, a gente está falando, né, de mesmo público. Se a gente olhar, né, a população indígena, a gente está, né, pensando, né, numa mesma lógica de atuação, e que a gente precisa, nesses 25 anos, olhar, né, para ver o quanto que a gente avançou, né, sobretudo na construção de políticas públicas. Mas tem algo aí que a gente também não pode deixar, né, de pensar, é que apesar do avanço, essa lógica ela continua. Vira e mexe, ela sobe, né? Ela aparece aí. Tem apoio. Tem apoio, e não são apoios, né? Poucos, nem pequenos, né? Assim, são apoios muitas vezes fortes. Muitas vezes dos próprios governos, né? Se a gente pensar, né, na própria lei, né, 2216, ela ficou 11 anos, né, tramitando para que ela fosse aprovada, e isso já diz, né, de algo muito importante, e algo que eu fico pensando também, né? Eu tenho a impressão de que ele continua tramitando, assim, né? Para a gente entender, e aí não apenas no âmbito da psicologia, mas na gestão da própria saúde mental, quais são os caminhos que a gente precisa construir para garantir um cuidado em liberdade, respeitando a dimensão dos direitos humanos, né, garantindo um cuidado em liberdade. E aí parece que às vezes eu fico meio entristecido, assim, em determinados momentos, quando a gente olha para determinadas, né, notícias e denúncias, né, e, cara, parece que a gente está vivendo sempre o mesmo dia, mas isso no final do dia fala assim, cara, fica feliz, fica alegre, porque assim, você vai ver esse negócio acontecer, mas você tem que se mobilizar, você tem que sustentar isso na sala de aula, junto com seus usuários no CAP, junto com seus usuários na rua, no consultório na rua, junto com seus usuários, né, no CREAS ou no CRAS, porque senão a gente, né, pode acabar também se imobilizando, né, e aí perdendo as nossas forças, né, diante de um cenário assim de tantos retrocessos. E aí falar de retrocesso é interessante porque assim eles estão caminhando junto com aquilo que a gente avança, né? E aí, né, naquele diálogo que a gente estava fazendo, né, antes, né, assim, a gente precisa, né, olhar com mais carinho para as bases da nossa formação em psicologia, assim, quais são os autores e autoras que a gente continua convidando para nos formar. E aí tem nos formatado, né? E a gente precisa nos deformar, a gente precisa, né, pensar numa perspectiva crítica para algumas coisas, e muitas coisas deixar de utilizar, de jogar fora, para abrir brechas e espaços, né, para a construção de diálogos com outros autores e autoras, de modo que a gente possa, né, olhar de fato para esse sofrimento que a nossa população tem vivenciado, né? E aí pensando nos seus mais diferentes âmbitos. E aí, entendendo que o Brasil é um país, né, de tamanho continental. Existem muitos Brasis dentro do nosso Brasil, né? Assim, existem muitos Rio de Janeiro dentro do nosso Rio de Janeiro. Então, assim, como que a gente precisa também sustentar a discussão do exercício da nossa prática dentro dos territórios, respeitando a dimensão subjetiva, histórica, sociais que marcam, que constituem cada território, com seus povos. E aí isso, né, assim, nos aguça a pensar ainda mais a importância de discutir a psicologia de dentro das políticas públicas e de construir, e de trazer, né, de fato, autores, né, e autoras que vão nos possibilitar fazer essa discussão. Dando cor, inclusive, para o inconsciente. Sim. Por exemplo, né, se a gente, né, traz Isildinha para o debate, né, com o acordo inconsciente. Muito bom. Essa conversa abriu três caminhos aqui, né, que eu vou enunciá-los assim com o cuidado que cada um deles requer. A discussão de uma culpabilização, não é muito perigosa, uma culpabilização individual, porque ainda faz a psicologia cair numa armadilha do mito da meritocracia, assim, né, de que se a pessoa não se esforçou o suficiente, por isso que ela não conseguiu, ela poderia se esforçar mais, né? E esses cenários de ultra-responsabilização dos sujeitos, eles caminham de mãos dadas e eles reforçam a desresponsabilização dos processos de opressão. Então, assim, eu ultra-responsabilizo do sujeito, a culpa é dele, acabou. Né? Acabou, né? Enquanto isso, os processos de opressão estão lá super, né, protegidos pelo silêncio da psicologia. E o silêncio da psicologia dialoga com o nosso código de ética dizendo, é verdade a psicóloga praticar ou ser conivente.
né? Ser conivente é saber que as opressões acontecem e silenciar. Então, isso está fora do nosso código de ética. A gente precisa, né, se posicionar porque está dentro do nosso compromisso. Segundo elemento sobre os Brasis e as brasilidades. Assim. Tem uma frase do Frei Beto, né, um pensador da teologia da libertação, que fala: a cabeça pensa com os pés onde pisa. Né? Essa frase me pegou e aí eu comecei a partir dela falar. Uma psicologia que sente e pense com os pés onde pisa. Sente pensar com os pés onde pisa não diz de estar fincado, parado num local, enraizado num local. Não. Significa que a gente vai tirar os nossos sapatos importados, franceses, na Alemanha, e a gente vai pisar com o pé no chão para saber que terra é essa, se afunda, se é árida, se mela, e assim se conectar com o nosso contexto, mas também sente pensar se movimentando. Então, fazer uma psicologia ancorada com asfalto é a mesma psicologia que se faz com a favela? Definitivamente não é. Uma psicologia num grande centro, uma psicologia nas ruralidades, definitivamente não é a mesma. Então, se a gente se desloca também a nossa escuta. Se a gente se movimenta também a nossa escuta, né? Porque se a gente vai com o mesmo corpo para lugares diferentes, isso é um lugar de uma engessamento da nossa escuta que não dá conta do movimento que a gente está experimentando. Então, e aí, dessa frase, uma psicologia que sente e pense com os pés onde pisa, eu fui brincando e falei, olha, uma psicologia que sente e pisa com quem está se relacionando. Então, se eu estou me relacionando com uma pessoa negra, a minha escuta precisa dar conta da existência da sua negritude tal qual funciona. Se eu estou me relacionando com uma pessoa indígena, dá conta disso. Quando a gente está aqui em 2026, existem problemáticas que de 2016, 10 anos, são completamente diferentes da gente. Não, eu vou pegar antes, eu vou pegar 2020, a gente no meio de uma pandemia, para 2026, muito diferente. Então não tem como a gente ficar fixado em saberes e não dar, né, uma vazão a uma matriz histórica, né? Então, esse um segundo ponto. Terceiro ponto, sobre a luta antimanicomial, assim, a interseccionalidade pode nos instrumentalizar para a gente sair das grandes categorias, né, que às vezes nos enganam, né, porque estão falando, estamos vivendo numa era de democracia, né, estamos vivendo em serviços substitutivos, cuidado em liberdade, mas aí a interseccionalidade nos instrumentalizar a perceber a esfera também do micro, né? Então a gente tem política de igualdade racial, temos sim, né? A gente conseguiu superar um processo de escravização institucionalizada enquanto uma política de Estado, sim. Mas existem a todo momento à espreita acontecendo processos dos micro-racismos, dos micromachismos e dos machismos declarados, dos racismos declarados, mesmo em espaços que se propõem ser espaços de liberdade. E não tem como a gente deixar de discutir nesse campo a presença das comunidades terapêuticas enquanto formas atualizadas dos manicômios, né? Como é que a psicologia vai flertar, vai silenciar com as comunidades terapêuticas se são espaços de produção de violência, tal qual os velhos manicômios faziam, mas as comunidades terapêuticas fazendo agora numa tentativa meio gourmetizada de funcionar, mas que ainda reforçando a ideia de exclusão, de violência, e dentro desses... Um remendo novo na calça velha, né? Exatamente, exatamente. Né? E aí com punição, né? Punição, e inclusive com cenários que articulam exatamente pautas dos marcadores sociais da diferença. Então, relatos de pessoas sofrendo com racismo religioso dentro das comunidades terapêuticas, mulheres trans sendo internadas em comunidades terapêuticas masculinas. Então, quando a gente para analisar a interseccionalidade enquanto um instrumento, nos permite ampliar para as políticas públicas e ver, por exemplo, como a política prisional ainda está mantendo mulheres trans em celas em alas masculinas. Isso tem interseccionalidade aqui para nos instrumentalizar, romper. Nas escolas, como é que casos de gordofobia, casos de capacitismo, né, estão acontecendo e estão produzindo sofrimento na escola? Até para a gente fugir, né, dos riscos do conceito de bullying ser um conceito muito amplo que não dá vazão a nomes específicos, né? Então, às vezes, o conceito de bullying ele é muito importante, mas às vezes por trás dele, do conceito de bullying, tem outros nomes. Então, assim, a menina chega na diretoria e fala, olha, a pessoa me chamou de macaco, e aí alguém fala assim, isso aqui é bullying.
né? Globaliza, né? Globaliza como se E aí fosse tira os específicos. um nome específico, né? E o nome específico já existe, o nome específico tem política para isso, e a gente precisa romper com os nomes específicos para que eles deixem de existir e não colocar numa embalagem conceito mais ampla que não dá vazão da concretude disso acontecendo no dia a dia. Então, tem essa outra possibilidade de utilização da interseccionalidade nas políticas públicas, captando as singularidades que acontecem, né? Então, tá nas políticas públicas de saúde, de assistência social, né? Tá nas políticas criminais, Educação. né? Na educação, né? A seletividade penal enquanto um elemento que é muito caro para o Brasil, né? O Brasil atualizando as políticas de criminalização que já existiam no contexto colonial hoje em dia, né? Então, isso nos permite dar uma vazão maior da interseccionalidade enquanto uma metodologia de intervenção. Assim, só para ilustrar, né, o CFP, ele tem algumas temáticas, né, só para citar algumas aqui, a gente tem a resolução do combate ao racismo, no momento é a 018/2002, né, que está para ser reformulada também, mas é a que a gente tem atualmente. A da LGBTfobia, que é de 01/99, a transfobia, que é 01/2018, e a violência de gênero, por exemplo, só para a gente citar algumas, né, a 08/2020, que são instrumentos também que a categoria, o psicólogo tem, né, para poder aprofundar um pouco mais nesse debate que a gente está fazendo aqui também, né, da questão. E fora os cadernos do CREPOP, né, o Centro de Referência de Psicologia que a gente tem no Conselho Federal, que vai dando um norte, pelo menos, para a gente fazer uma psicologia crítica, né, qual é o nosso trabalho em cima disso tudo, né? E aí, quando você trouxe lá no começo, né, que às vezes nos assusta o que alguns profissionais falam diante de algumas postagens que a gente coloca, né, no debate central é a garantia de direito, é a garantia à vida, né, é a garantia do sujeito, realmente nos leva a essa preocupação, né? Que profissional é esse? Como é que esse profissional está atuando de fato, sem levar em consideração tudo isso que a gente está debatendo aqui, né? Ele faz um recorte muito micro de uma realidade única e descarta todas as outras possibilidades de discussão, né? Eu acho que a ideia desse videocast também é isso, esse espaço que a gente está trazendo para ampliar a discussão e se aproximar um pouco mais da categoria, né? Entender quem é o nosso público-alvo. É um sujeito, que é um sujeito, apesar dele ser singular, ele é diverso, né? Tem a diversidade que atravessa esse sujeito, esse território. Então, acho que está muito legal esse papo aqui para a gente ir chegando um pouquinho, né, nessa discussão. Eu sei que é uma discussão que... Dava para a gente fazer uns 4 episódios. Podcast aqui, né? Mas a gente vai precisar finalizar. Acho que a gente pode já ir finalizando um pouco, mas acho que deixando um pouco esse recado para os profissionais, o quanto que a gente precisa. Uma é se atualizando com os documentos, as resoluções e tudo mais que chega. E outra é sempre levar essa psicologia crítica, né? Uma psicologia precisa ser o tempo todo crítica. Ela precisa, de tempo em tempo, se estranhar, achar estranho algumas coisas, né? Peraí, calma aí, tem alguma coisa estranha aqui, não tá legal. E aí é levar essa provocação, né? Eu tenho sempre algumas perguntas que eu costumo fazer, né, a mim e as pessoas dentro da psicologia com as quais eu dialogo, né? A primeira delas é o que quer e o que pode a psicologia. A segunda é como pode a psicologia. É muito atravessado, influenciado, né, pela sua fala. Eu fiquei pensando como a gente consegue construir, né, uma transição para a gente sair de uma psicologia acrítica e construir uma psicologia crítica, que aí nesse contexto ela vai se comprometer com a transformação da realidade social. Se não for assim, eu fico pensando, né, qual o sentido da psicologia? A gente vai ter respostas. Reproduzir colonialismo, reproduzir violências. E se a gente está pensando numa perspectiva crítica, né, que se comprometa com a transformação da realidade social, então a gente precisa, de fato, entender que a psicologia é uma profissão. Ela precisa se posicionar, ela não é neutra, ela precisa, né, fazer discussões que concebam e entendam o território no qual nós pisamos. E aí esse território no qual a gente pisa é o que vai dar sua estabilidade para a nossa vida. Esse território é o quê? É um território
de asfalto, de praia, de mata, de favela, De água, esgoto, né? de falta de água, de Ou falta de água, sobre as águas, ou né? sobre as águas, e como que a gente então vai conseguir dar conta e como nesse sentido a gente vai precisar construir mecanismos para que a nossa prática ela se adeque àquela realidade. E aí para isso a gente precisa torcer a nossa prática e não torcer, né, a pessoa que a gente acompanha para colocá-la dentro, né, do arcabouço teórico que a gente, né, toma como ferramenta para interpelar o mundo. É algo que eu sempre digo, assim, independente da nossa abordagem teórica, assim, é o campo que vai fazer essa abordagem funcionar. E aí, se a gente não olhar para o campo, a gente não olhar, né, para os determinantes sociais, né, que atravessam a nossa prática, que atravessam aquele território, que atravessam, inclusive, a gestão da política no nosso território, a gente pode estar muitas vezes rendido aí por conta disso, a gente não vai conseguir avançar. Então a gente precisa, eu fico pensando, né? A gente avança sempre em muitos cenários. Pensando, né? Como eu vou fazer a discussão e o manejo da minha prática junto da pessoa que eu atendo, que eu acompanho, que é a pessoa em sofrimento. E como que numa outra instância eu vou pensar, né? Essa maquinaria produtora desse sofrimento. Que aí se eu não desmantelá-la, eu não vou, né, conseguir de fato fazer uma prática exitosa. Eu gosto de pensar assim, qual o eixo da nossa profissão, né? É a gente quebrar a máquina. É a gente, né, assim, conseguir pensar a máquina e se a gente não vai conseguir desfazê-la, é difícil, né? Mas a gente tem que jogar luzes para ela para entender qual é a engrenagem que produz tanto sofrimento. Que é, né? Que a gente tem trabalhado hoje, né? Assim, as pessoas sofrendo e como a gente vai pensar também em sofrimento difuso. E se a gente não nomeia, se a gente não pensa, né, numa perspectiva interseccional, a gente não vai conseguir, diante de uma pessoa que sofre, organizar esse sofrimento, localizar esse sofrimento, desculpabilizá-la, que é, né, o primordial. Porque a gente já basta a culpa que a gente carrega por existir, né? Se a gente for pensar na organização da vida, né, a partir das religiões abraâmicas. Então, e aí, qual o caminho que a gente vai dar para isso? Né? É sempre numa perspectiva crítica que eu fico pensando, e aí no campo das políticas públicas junto da nossa categoria profissional, falar, né, da importância desse local e também de voltar a ocupar espaços de controle social. Né? Sejam espaços, né, municipais, estaduais ou federal, seja, né, nos pré-coreps, né, assim, né, dentro do nosso sistema conceitos, né, assim, como a gente se aproxima, inclusive, do nosso conselho, porque a gente, né, escuta e vê, assim, muitas críticas, mas sem, de fato, saber, né, a nossa categoria profissional, qual a função do conselho, qual, né, a sua diferença do sindicato e como que a gente precisa instrumentalizar também a nossa categoria para a gente conseguir sustentar uma força de base que vai lhe possibilitar aquilo que a gente está pensando aqui, né? A interface da psicologia com as políticas públicas e qual o possível da psicologia nesse sentido. Vocês citarem as resoluções o CREPOP assim, é muito rico como forma da gente fazer a categoria se tentar para a seguinte questão, assim, olha, ok, né, que a gente entende, a gente não concorda, a gente fica preocupado que a formação não sustentou uma prática ancorada com a realidade, ok, a gente entendeu. Uhum. Mas enquanto conselho, a gente está encontrando maneiras de instrumentalizar outras práticas possíveis. Né? Então, por que as psicólogas, psicólogos, às vezes têm tanto tempo para atualizar discussões sobre as abordagens teóricas que são tão importantes para cada psicóloga, mas não tem tempo para reler uma resolução? Né? Como é que é isso? Vamos reler uma resolução, vamos acessar o CREPOP, que tem muito material importante para articulação com as práticas que a gente tem. Né? Se a gente está com o interesse de produzir realmente uma prática ancorada com a realidade, contextualizada, temos instrumentais para isso. Né? Esse é uma discussão fundamental. E assim, é engraçado como às vezes alguns colegas da profissão podem tentar fazer uma discussão como se o que a gente estivesse fazendo fosse um deslocamento do papel da psicologia, quando na verdade a gente está convocando a psicologia para o seu papel primordial. Né? É como se a todo momento a gente estivesse falando assim, vamos voltar para as nossas bases do que é a psicologia, do que instrumentalizou a psicologia enquanto compromisso social. É como se a todo momento a gente estivesse voltando para o nosso código ético dizendo assim, ó, tem isso, tem isso, tem isso, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer isso, porque temos um compromisso. A gente, às vezes, literalmente financiou a gente para estudar na universidade que a gente estudou. Né? A gente foi lá e fez compromissos, juramentos com a psicologia para a gente atuar nessa psicologia que a gente atua,
Então, a psicologia precisa entender que ela precisa ter um retorno e uma resposta para a sociedade, né? O nosso compromisso não é com o nosso umbigo, não é com o nosso set, não é só com a nossa agenda, é com a sociedade, né? Isso é um valor inegociável. Tem uma frase no Diretório Acadêmico de Psicologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, né, que é a cidade de onde eu venho. E essa frase ficou muito famosa, assim, saiu nos Instagram da vida, que é: quem só de psicologia sabe, nem de psicologia sabe. Né? E aí isso convoca a psicologia a ampliar a nossa escuta para outros campos de saber, de fazer, acadêmicos ou não. Né? Então, eu estou no Rio, posso dizer, muito do que eu aprendi sobre psicologia, sobre a vida, foi com samba. Né? Muito do que eu estou produzindo hoje são com os movimentos artísticos de periferia, né? Então é com rap, é com a slam, é com funk. Então, como é que a gente vai se ancorar com aquilo que foge da psicologia, mas que pode contribuir com a psicologia? Para a gente não cair num risco de uma psicologia demasiado psicológica que vai cada vez mais se afunilando e quando se depara com a diferença, quando se depara com modos de vida, não sabe como atuar, né? E aí, ao não saber como atuar, teria a chance de, deixa eu aqui olhar a resolução sobre atendimento com mulheres, deixa eu aqui abrir o site do Crepop, ver o que é que tem sido produzido, mas, né, ainda temos uma dificuldade dessa utilização. Então, esse é um tópico. Se só quem sabe de psicologia nem de psicologia sabe, que dirá quem só sabe de abordagem psicológica? Então, é um outro cenário para a gente ampliar, que psicólogo que só sabe de abordagem psicológica precisa repensar a sua prática. Né? As nossas abordagens psicológicas são instrumentais importantes, mas que elas ganham um corpo ancorado com as coisas que a gente está discutindo. Como a minha abordagem psicológica está instrumentalizada para ouvir os casos de machismo e como o machismo produz sofrimento? Como minha abordagem vai escutar o racismo e como ele produz sofrimento? O capacitismo. Então, as formas de opressão produzindo sofrimento. Para a gente romper com um risco iminente da psicologia só reproduzir medicalização da vida, né? E achar que a existência é só uma soma de transtornos e que nós somos só apertadores de parafuso com as nossas chaves de fenda importadas que a gente vai conseguir produzir saúde assim, né? Então, romper com a ideia de uma psicologia que só de psicologia sabe e com uma psicologia que só de abordagem sabe, né? E aí voltamos para a interseccionalidade enquanto uma sensibilidade que permite articular o que a gente já tem de instrumental, né? Seja ele em qualquer linha teórica, mas articulada com onde a gente vive, com os territórios que a gente, né, está habitando, com as pessoas, com suas singularidades e suas diversidades, como a presidente Viviane falou. Então, assim, ter esse processo articulado tem muita chance de sustentar uma prática que seja realmente ancorada com a realidade e com o compromisso social, ético, político que a gente precisa ter na profissão. E que garanta saúde mental. Porque se a gente desconecta isso tudo, você não está garantindo a saúde mental do sujeito, né? Que esse é o viés mais importante dessa construção toda, né? Que às vezes a gente vê esses profissionais desconectando isso tudo e querendo que no final se garanta a saúde mental. Não é uma equação que vai dar resultado final, né? O que é a saúde mental se não acesso, né? A políticas sociais, né? Se não acesso à educação, à saúde, à qualidade de vida, água potável, oxigênio, a terra, o trabalho, né? Ao momento de lazer, a possibilidade de estar com os filhos e filhas no final de semana, ou de não fazer nada. Então, assim, né? Como ou de ter o direito de ser quem a gente se é. Exatamente. Acho que é o fundamental, né? Você não dá direito ao outro de ser quem ele é, né? Esse papo vai longe, mas infelizmente a gente tem um tempo. Eu queria que a gente fizesse ali umas considerações finais. Eu achava até que se vocês quiserem, puderem, dar algumas indicações também, quem quiser se aprofundar mais, né, nesse conceito, né, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Mas a gente fizesse aqui as nossas considerações finais. Pode ser? Pode ser. Primeiro, agradecer, né, pelo convite, né, agradecer. Vocês fizeram valer o imaginário e toda a boa fama do carioca ser anfitrião, e eu achei que vocês fizeram isso com muita maestria, né? Foram cariocas no sentido mais estreito da palavra, então me senti muito acolhido nesse espaço, fico muito feliz, né? Eu acho que é muito frutífera a parceria do CRP Rio com o CFP e que a gente segue junto. Enquanto, assim, referências, eu indico muito alguns autores e autores que
instrumentalizam essa discussão. Então, aqui em Kimberly Crenshaw, a Patrícia Hill Collins, a Carla Cotirene, temos aqui na nossa prata da casa, né, que vocês acolheram muito bem, né, uma pernambucana que faz uma discussão muito legal, que é, né, a Cel Cavalcante, que faz discussões muito importantes no campo de uma psicologia. Já foi presidente, já foi presidenta, né, daqui, então Nossa, estamos em casa, né? Estamos. Então, são referências de uma psicologia realmente que é brasileira, né, que compreende o Brasil em sua singularidade, em sua diversidade, e que produz essa análise, né, mais ancorada com uma sensibilidade para esses modos de vida. Então, também gostaria de agradecer, né, assim, inclusive, né, assim, por conhecer uma pessoa tão linda, assim, né, por quem tive o prazer, né, de estar juntamente, né, da Vivi e do Jorge nessa última hora, assim. Sou candomblessista também, tem um termo que a gente utiliza, né, que é mojuba, que numa tradução livre, né, seria meus respeitos. Então, respeitosamente, né, eu saúdo, né, a vocês dois e a nossa presidenta, assim, falando da minha felicidade em estar aqui, né, assim, eu digo sempre que a gente precisa encontrar maneiras de encontrar a gratidão na nossa existência. Eu sou muito grato pela possibilidade dessa última hora estar, né, poder estar aqui compartilhando e refletindo sobre algo que nos impulsiona a estar aqui, que é a psicologia. E pensando autores e autoras, eu fiquei pensando agora no final, e aí vou indicar 3 que não estão necessariamente dentro da psicologia, mas que nos ajudam a pensar, né? Ailton Krenak, com Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, assim, A Queda do Céu, de Davi Copenau. Aí o último livro que eu li recentemente, e que depois de muitos anos eu não conseguia finalizar, um romance, Torturado. Então, assim, que me ampliou, inclusive, né, a perspectiva para pensar uma clínica ali, uma clínica no território, uma clínica no terreiro, uma clínica na água, né? Porque tem, né, uma clínica nas religiosidades, numa clínica que vai ao encontro de fato, né, da vivência das pessoas, né, despidas dos seus tênis ou dos seus sapatos, né, na sua própria dimensão de existência, né, como ela é. Então, assim, acho que eu finalizo por aqui, né? 3 indicações que marcaram, né, a minha vida ao longo desses últimos anos. A gente que agradece. Deu super certo a gente fazer esse combinado aqui, né, Davidson? E espero que a gente possa fazer outros, né, assim, para o futuro. Porque a nossa ideia é isso, aproximar a categoria de alguma forma, e a gente achou esse formato aqui que possa estar lançando aí, tanto para a academia, né? Porque a gente é muito solicitado, às vezes, para a academia, para ir lá fazer uma ação, uma palestra, mas a gente também não dá conta. E aí esse espaço também é para essa consulta, né? Que as pessoas possam estar aqui junto com a gente. Agradecer novamente em nome do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro a sua presença. Flávio é prata da casa, né? Inclusive ele é o coordenador da Comissão de Políticas Públicas aqui do CRP, então está aqui com a gente mais pertinho. É isso, a gente vai encerrando mais um Encontro Psi, né? A gente vai ter mais novidades no próximo aí. A gente acompanha a gente nas principais streams, né, de rede social e tudo mais, que a gente vai estar divulgando. E é isso. Tchau. Tchau. Tamo Obrigada. junto. Tchau.